Olá pessoal, vamos para a nossa terceira aula de função quadrática. Nessa aula nós vamos avaliar duas coisas. A imagem de uma função quadrática, que a gente precisa saber para a gente definir a imagem de uma função quadrática. A gente vai usar mais o gráfico, tá? E também vamos ver o estudo do sinal, ok? Vamos trabalhar com muita figura, para que você possa entender. Eu quero salientar a importância da gente compreender o gráfico da função ou das funções, né? Às vezes a gente fica meio voando em algumas questões porque a gente não dá muita importância ao gráfico. E o gráfico ele fala mais do que aquela sentença, né, matemática. O f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Às vezes não diz muita coisa pra gente, mas a figura, o gráfico, se a gente compreender, a gente consegue tirar muita coisa dele. Tá? A primeira coisa é a imagem. Nós sabemos que uma função, vamos relembrar aqui nesse cantinho, uma função ela tem o domínio, uma função de a em b, por exemplo. Ela tem um domínio, e ela tem o contradomínio. É isso? Aqui é o domínio, aqui é o contradomínio. E essa função associa cada elemento do conjunto a um elemento no conjunto B. E nós sabemos que o contradomínio, ele nem sempre ele é contemplado totalmente com essa função. Ou seja, aqui nós estamos vendo que tem um elemento sobrando, não é isso? Mas esses elementos que estão relacionados, aqui nós chamamos de imagem, tá? Então, o contradomínio, ele pode ter infinitos elementos, tá? A imagem também, tá? Mas, geralmente, o que acontece nas funções é que esses elementos eles não são do contradomínio, não são contemplados completamente. É o que acontece nas funções quadráticas, né? Vocês vão perceber que sempre vão sobrar muitos números no contradomínio. Mas o interesse nosso aqui é a gente definir a imagem, tá certo? Então vamos lá. Olha só. Eu coloquei esses dois desenhos aqui. Uma parábola. Esses desenhos foram feitos com esse tipo de função quadrática, né? Vou colocar aqui de novo, ax ao quadrado mais bx mais c. Então, esses gráficos aqui que a gente está colocando são feitas a partir dessa função de R em R, certo? Então, a gente já pode definir o quê? Definir que essas funções têm como domínio os reais e o contradomínio também os reais, tá certo? Mas quem é a nossa imagem? Ou seja, quais os elementos dos reais, do nosso contradomínio, que estão relacionados com o nosso domínio, tá certo? Então vamos lá. Quando você pega uma função quadrática e faz o gráfico, surge uma parábola. A parábola, nós já definimos no vídeo anterior, Dado uma reta diretriz D e um foco, nós temos que é o conjunto de pontos que distam igualmente da reta D e do nosso foco. Definida essa parábola, feita o desenho, certo? Nós temos um pontinho aqui, que é o nosso vértice. Nesse caso aqui, o nosso vértice é a parte mais alta da parábola, tá vendo? E nesse caso aqui, o nosso vértice é a parte mais baixa da nossa parábola. E quem é a imagem? Olha só, perceba que essa parábola, depois que ela atinge esse ponto mais alto aqui, ela desce novamente, não é isso? Ou seja, não tem nenhum ponto aqui acima desse vértice na vertical relacionado com o nosso domínio, que é a horizontal, tá certo? Então, olha só, vamos definir aqui, eu não coloquei números,
Vamos imaginar que esse número aqui fosse 4. Então, olha só, e esse aqui fosse 2. Então, qual seria a coordenada do as coordenadas do nosso vértice? 2 e 4. E sendo 4 o ponto mais alto da nossa vertical, então todas as nossas imagens, pode olhar, a imagem desse pontinho aqui, ó, desse ponto 1 aqui, ele está aqui, ó, abaixo do 4. A imagem desse aqui está abaixo do 4. Se nós pegarmos qualquer número, ó, se pegarmos um número até grande aqui, ó, a imagem não vai estar acima do 4, a imagem vai estar mais abaixo ainda, né? Ó. Vai ter uma relação aqui, ó, aqui com número negativo. Então veja que todas as nossas imagens que nós percebemos nesse gráfico estarão abaixo do 4. Então, qual é o nosso conjunto, se a gente for riscar aqui? Qual o nosso conjunto? Vou até mudar de cor, tá? Deixar o vermelho aqui e vou pegar um amarelo. Olha só, todas as nossas imagens estão a partir do 4, ou antes do 4, até chegar nele, ó, até o infinito. Ó. Todas as nossas imagens, porque essa parábola ela continua descendo aqui, ó. Mas ela jamais vai passar desse número 4. Se a gente for escrever isso, se a gente for escrever, nós dizemos que a imagem dessa função, vou pegar aqui um branco, nós podemos dizer que a imagem da nossa função, ó, a imagem da nossa função vai ter o quê? Vai ser qualquer número real, colocar até y, não x, y, A imagem da nossa função vai ser qualquer número real, ou seja, y vai pertencer aos reais, tal que esse y está abaixo e pode ser até o 4, que é o ponto mais alto, ó. Então, ela vem, essa imagem aqui, ó, vem sendo relacionada, os elementos da nossa horizontal estão sendo relacionados com a vertical, até esse número 4 aqui. Por isso que o y, que é a nossa imagem, é menor ou igual a 4, ou seja, não consegue passar de 4. Tá? Se nós observarmos essa outra parábola aqui, esse ponto aqui, vamos colocar uns númerozinhos aqui para a gente ficar mais seguro. Aqui vamos supor que seja menos 4, e aqui, nosso vértice aqui vai ser no 1. Então, nosso vértice vai ter as coordenadas 1 e menos 4. Olha só. Perceba que não existe nenhuma imagem antes do 4. Vou pegar o nosso amarelo para a gente traçar a nossa imagem. Olha só. A partir do 4 aqui, ó, tá vendo que é o nosso vértice? Todas as nossas imagens estão para cima, ó. Então, olha só. Se eu for pintar aqui a nossa imagem, ó, ele vai subindo, vai até infinito. Então, qualquer número que é maior ou igual a menos 4 pode ser, faz parte da nossa imagem. Então, se a gente for descrever, vou colocar uma setinha aqui para você identificar. Olha só, esse aqui é a imagem dessa. E essa outra que eu vou escrever agora vai ser a imagem daquela segunda. Então, vamos lá. A imagem dessa segunda vai ser o quê? Vai ser o y que pertence aos reais, ou seja, é um número real, mas é uma condição, tal que esse y está acima do menos 4. Então, a nossa imagem vai ser qualquer número acima ou igual a menos 4. Ok? Então, veja, muito simples se você entender o gráfico. Se você entender o gráfico, você bate o olho, você já sabe onde está a imagem. E aí você pode descrever, pode pintar essa imagem para você ficar ciente. Ou seja, não existe nessa função nenhum resultado abaixo de menos 4. Não existe nessa função nenhum resultado acima de 4. Tá certo? Vamos lá. Olha só. Nós temos aqui
né? Dois gráficos. Vamos só pintar as imagens, tá? Vamos só pintar no gráfico a nossa imagem. Então, já temos uma função, essa aqui, o ponto mais alto dela é esse aqui, ó. É o nosso vértice. Quais são as coordenadas desse vértice? 3 e 4. Pronto. Então, você sabe que não existe nenhuma resposta acima de 4. Então, eu já ponho aqui uma bolinha fechada, ó. E já desço, ó. Todas as respostas estão aqui abaixo, ó. Já nessa aqui, ó, o nosso vértice aqui, ó, ele vai até, a coordenada dele vertical é -2, ó. Aqui as coordenadas do nosso vértice, ó. 1, aqui, ó, e -2. Então, todas as nossas respostas, estou falando das respostas, tá? Elas estão acima do -2. Se você, né, for solicitado para você escrever, você pode escrever também, não tem problema. Não é? Quem é a imagem dessa nossa função aqui? Né? É qualquer número real com uma condição. Esse número está abaixo, ou pode ser até o próprio 4, mas está abaixo ou igual a 4. Menor ou igual a 4. Desse aqui, y também é um número real, e esse número real está acima ou igual a -2. Ou seja, não tem nenhuma resposta abaixo de -2. É certo? É claro, que tem as outras parábolas que tocam só uma vez no x, ou estão abaixo ou acima. Então, tem vários exemplos. Mas se você seguir esse conceito do vértice, você não vai errar, não importa como ela apareça. Tá certo? Olha só. Eu quero saber a imagem, não dei o gráfico agora, só dei a função. Então, eu já vi que para fazer o gráfico de uma função, eu preciso saber o quê? Eu preciso saber do vértice somente. Né? Então, olha só. Se eu sei que essa parábola, o vértice dessa parábola é dado por quê? -b sobre 2a e menos delta sobre 4a, e essa é a coordenada vertical, esse aqui é a vertical. Então, só preciso me concentrar nesse ponto aqui. É claro, observe que essa parábola tem o A maior que 0, ou seja, ela é para cima. Ela tem abertura ou concavidade para cima, ok? Então, por exemplo, se eu pensar num gráfico e pensar com abertura para cima, e pensar que o vértice é a parte mais baixa dessa parábola, então nossa imagem vai estar dessa coordenada aqui para cima. Concorda comigo? Ah, professor, mas eu preciso ver o gráfico assim para visualizar melhor. Não tem problema. Ok? Se você quer fazer o gráfico, o que você precisa? Você precisa dos zeros da função, que são as raízes, não é isso? Você iguala a função a zero, não é isso? Então, vai ficar o quê? X ao quadrado menos 6x mais 5. Igual a zero. Bem, não vou fazer o vídeo ficar muito longo, fazer o delta, aquele cálculo todo. Vou te dar já as raízes aqui, mas vou fazer o delta, pelo menos. O delta é b ao quadrado, dá 36, menos 4ac, que dá 20. É 4 vezes 1 vezes 5. Então, nosso delta vai ser 16. E as raízes vão ser 1 e 5. 1 e 5. Pronto. É claro, você pode fazer aí no seu papel as raízes. Se tiver dúvida, no final do vídeo vai ter um retorno para você como calcular os zeros da função do segundo gráfico, função quadrática, tá? Mas eu já estou colocando aqui para a gente poupar o tempo.
Bem, então fez isso, marcou os pontos 1, marcou os pontos 5 e marcou o vértice que vai ser, tem uma coordenada aqui. Vamos lá, coordenada do vértice aqui. O vértice vai ser, olha só, menos B, o B não é menos 6, então vai ficar 6 sobre 2A, que é 2, e menos delta, que vai dar menos 16, sobre 4A, que vai dar 4. Então, a coordenada do nosso vértice vai ser 3 e menos 4. Então, já sei que o vértice está aqui, ó. É aqui o menos 4. Ó. Pronto. Então, pronto, já tem a nossa parábola aqui, ó. Ela vem, vai até aqui e sobe. Mas não é isso que eu quero. Eu quero o vértice, não é? Não, se eu quero o vértice, não. Eu quero a imagem. Então, se eu quero a imagem, então, simples, né? Eu sei que todas as imagens vão estar daqui para cima. Pronto, faço um pontinho aqui no 4 e agora eu vou subir. Ó. Então, não precisa fazer o gráfico. A gente fez para você perceber e até dar uma treinada no gráfico, não é? Mas não precisa. Essa parábola tem abertura para cima. Então, do vértice vertical, que é o menos 4, até em cima é a nossa imagem. Ou seja, a nossa imagem vai ser qualquer número real que esteja acima do menos 4. Acima, igual ou acima do menos 4. Ou seja, y maior ou igual a menos 4. Ok. Então, tanto no desenho quanto na descrição, nós podemos definir a nossa imagem. Olha essa aqui. Essa aqui já tem abertura para baixo, né? Então, vamos lá. Vamos fazer primeiro. Não é preciso, mas você vai igualar a zero. Você vai descobrir as raízes. Menos x ao quadrado mais 8x menos 12 igual a zero. Não é? Então, olha só. Essa parábola tem abertura para baixo, olha assim, o A é menor que zero, ó, o A é menos 1. Então, você já sabe que ela é virada para baixo. Né? E o nosso delta aqui vai ser B ao quadrado, 64. 4 vezes menos 1 vezes menos 12 dá menos 48. Nosso delta vai ser 16. Pronto, já tem o delta, não é? Ou seja, vai ter duas raízes, que o delta é maior que zero. E agora as raízes são, olha só. As raízes vão ser menos b, menos 8, mais ou menos raiz de 16, que é a raiz do delta, que dá 4. 2 vezes a é menos 2. Então, nós temos x', que é a nossa primeira raiz, vai ser menos 4 sobre menos 2, que dá 2. E o x duas linhas, que é menos 12 sobre menos 2, que dá 6. Ok? Então, nós já temos aqui, ó, 2. Vou pegar o vermelho aqui. Nós temos o 2, nós temos o 6. E agora nós precisamos de quê? Nós precisamos saber a coordenada do nosso vértice, né? O vértice, lembrando, menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a. Já tenho todas essas informações. Então, o nosso vértice vai ser, olha só, menos b. O b, né, 8. Então, menos b vai ser menos 8 sobre 2 vezes a. 2 vezes a é menos 2, que é 2 vezes menos 1. E menos delta, delta é 16, menos 16 sobre 4 vezes a dá menos 4. Então, nosso vértice vai ser no 4, não é? 8 por 2, menos dividido por menos a mais. E aqui vai dar 4 também. Ó, nosso vértice vai ser 4 e 4. Ó, 4 em cima e 4 embaixo. 4 e 4. Ó, então já temos uma ideia, não obrigado, mas já temos uma ideia da nossa parábola, ó.
Ou seja, aqui acima do 4 não tem imagem. Vou pegar a nossa amarelinha agora. Olha só. Então nós temos o 4 aqui, ó, o início, o final da nossa imagem, né? Por quê? Porque ele vai crescendo aqui para baixo. Não tem nenhuma resposta acima do 4. Então, ó, só tem aqui para baixo, ó. Só tem imagem aqui para baixo, ó. Ok? Então, a nossa imagem vai até o 4. Chegou no 4, não tem nenhuma resposta maior. Então, se a gente for escrever, a imagem vai ser o quê? Y. É real com uma condição. Ou seja, nosso Y é menor ou igual a 4. Só vai até o 4, que é a coordenada vertical do nosso vértice, ó. Ok? Que é o ponto mais alto, por quê? Porque nossa parábola tem abertura para baixo e o nosso vértice é o ponto mais alto da nossa parábola, tá? Ok? Vamos lá, então. E o que seria o estudo do sinal? Agora, o estudo do sinal, ele também se preocupa com a imagem. Como é dividida a nossa imagem? A nossa imagem, ela pode ser positiva ou negativa. É isso que o estudo do sinal vai dizer. Então, para isso, a gente precisa saber onde é que a parábola cruza a horizontal para entrar nas imagens negativas ou nas imagens positivas, tá? Se ela for uma parábola com abertura para cima ou para baixo, tá? Então, olha só, é claro que eu estou colocando aqui o gráfico completo, mas você vai ver que no estudo do sinal você só precisa da horizontal, porque é a horizontal que define, a horizontal que define onde a vertical começa a ser positiva, onde a vertical é negativa. Então é isso, eu só preciso da horizontal, mas eu vou fazer ela com o estudo do sinal, com ela completa. No final a gente faz um pequeno comentário só com a horizontal, tá certo? Então olha só, nós temos uma parábola, né? Essa parábola aqui, ela tem uma imagem, você pode perceber, né? A imagem, vamos riscar aqui a imagem, só para lembrar dos slides anteriores. Ó, a imagem vai daqui para cima, ó. Beleza? Que tudo é imagem, certo? Agora, essa imagem tem números positivos e negativos, é claro. Você percebe que os números negativos aqui, ó, dessa imagem, eles são relacionados com essa parte aqui, ó, com essa parte que fica entre essa raiz aqui, ó, e essa raiz aqui, ó. Só quem está aqui no meio é que tem imagens negativas, ó. Se eu for fazer a imagem do 1, onde a imagem do 1 é o vértice, ó. Tá certo? A imagem é menos 2. Ó. Ou seja, se eu pegar um número aqui, qual é a imagem dele? É esse número negativo aqui. Se eu pegar esse número aqui, qual é a imagem dele? É esse número aqui, ó. Tá vendo? Então, veja, só os números que têm imagens negativas são os números que estão entre essa raiz aqui, que eu não sei quanto é, não é? E essa raiz. Se eu quiser saber, eu faço o cálculo aqui e determino, mas não interessa agora. Então, vamos lá. Bem, então, se eu for fazer uma sinalização, eu posso dizer o seguinte, tá? Para quem está olhando o gráfico, ó, onde é que estão as imagens negativas, tá? Elas estão entre as duas raízes, ou seja, essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é que tem imagens negativas. Todas as imagens aqui, ó, são negativas. E as positivas estão aonde? Estão na parte de cima da parábola. Ou seja, ó, qual a imagem desse número aqui, ó, do 3? A imagem com certeza vai ser um número positivo aqui, ó. Tá vendo? Então, veja, as nossas imagens aqui, elas são positivas quando a gente começa a fazer ou pegar números que estão a partir da raiz e antes da raiz, ou seja, são duas raízes, então tem números antes dessa raiz e tem números depois dessa raiz.
Então, esses números aqui dão imagens positivas, tá? O que confunde essa questão disso do sinal? Quando a gente faz isso, ó, mais e menusinho só embaixo, o aluno às vezes pensa que eu estou dizendo que abaixo dessa raiz tem números positivos. Não é. Abaixo dessa raiz aqui, ó, aqui é o zero. Aqui é uma raiz negativa. Provavelmente 1/2 negativo. Então, abaixo dessa raiz menos 1/2 tem números negativos. Só que se eu colocar esses números negativos na minha função, ele vai te dar respostas positivas. Então, esse maisinho aqui é dizendo que as respostas são positivas. E aqui, as respostas são negativas. Estudo sinal é isso. Você está dando um lugar onde você tem respostas positivas ou respostas negativas. Os números que você coloca na função, eles podem ser positivos e negativos, não me interessa. Interessa quais são as respostas, tá? Então, os números antes de zero, ou antes dessa raiz aqui, que eu não sei se é 1/2 negativo, mas as respostas são positivas. Se eu colocar números a partir dessa raiz aqui, ela me dá respostas positivas também. Veja como é o contrário dessa parábola que tem o A. Nesse caso, essa aqui tem A maior que zero. Essa aqui, não é? O A vai ser menor que zero. Eu sei por quê? Porque ela está com a concavidade para baixo. Então, mais uma vez, vamos riscar a nossa imagem. Só para você relembrar, ó. Todas as imagens estão aqui para baixo, ó. Agora, essas imagens têm positivos e negativos. Veja que as respostas positivas agora, elas são dadas quando você pega números entre as raízes, ó. Aqui eu pegar número entre as raízes dava uma resposta negativa. Aqui quando eu pego números entre as raízes, as respostas vão ser positivas, ó, o mais veio para cima. Agora, todas as respostas negativas são dadas com números que estão depois da primeira raiz ou antes da segunda raiz, ou contrário, né? Tanto faz. Ok? Estão abaixo da primeira raiz, acima da segunda raiz. Tá certo? Então veja como é interessante que você aqui, você já sabe quais são o sinal das suas respostas. O estudo do sinal não me fala que eu vou ter uma resposta tal, exato. Eu não sei qual é o sinal desse número. Se eu pegar aqui, ó, entre esse número e esse, eu não sei qual vai ser a resposta, mas eu sei que ela vai ser positiva. Então é a espécie da resposta. Se a resposta é positiva ou se a resposta é negativa. É claro que tem outros tipos de gráfico. Eu coloquei aqui para você, ó. Olha só, nesse gráfico aqui, como é o sinal da resposta? Veja que essa parábola, em momento algum, ela vai para baixo, aqui, ó, do eixo X. Então, é claro que qualquer número que eu colocar nessa função aqui, ela sempre vai me dar respostas positivas. Por isso que esse gráfico aqui, ó, o estudo do sinal dele é tudo mais. Por quê? Ela não dá respostas negativas. Porque ela só dá resposta negativa se ela cruzar o eixo horizontal para baixo. Essa aqui, ó. Essa aqui é o contrário, ela está toda embaixo, ó. Toda embaixo. Se ela está toda embaixo, alguma hora ela vai dar respostas positivas? Não. Respostas positivas estão tudo aqui, ó. Está tudo aqui em cima, ó. Ela só tem resposta negativa. Então, por isso que essa aqui, ó, só dá resposta negativa. Ela nunca dá resposta positiva. É uma parábola que, se você colocar qualquer valor nela, ela sempre vai te dar uma resposta negativa. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó, ela não está sem raízes, né? Ela tem duas raízes iguais aqui, ó. O 2, tá certo? Isso aqui é porque o delta foi igual a zero, não é isso? Tá lembrado? Da nossa aulinha? Então, olha só. Nesse caso aqui, ó, ela tem uma resposta, um número que se eu colocar nela vai dar zero, mas também todas as outras respostas vão ser positivas, ó. Qual o domínio, ou qual é a imagem dela? Não é daqui para cima, ó? Não é daqui para cima? Então, ela nunca vai dar respostas
que sejam negativos, só vai dar respostas positivas. A menor resposta que ela vai dar é 0. Quando você põe 2 nela, aqui não é o 0 da função, se você põe 2 nela, a resposta vai ser 0. Mas qualquer outro número só dá respostas positivas. Essa aqui é o contrário, ó. Tá vendo? Qual é a imagem dela? A imagem dela é daqui para baixo, ó. É do 0 para baixo. Ou seja, se eu colocar 1 nela, qual vai ser a resposta? 0. Mas qualquer outro número só vai me dar respostas negativas. Ok? Então é isso. O estudo do sinal é isso. Tá? Agora, nesse quadro resumo aqui, eu tirei a vertical. Para exatamente você ver como é que o estudo do sinal acontece. Ó, nesse caso aqui, ó, nós temos as raízes. Essa parte de baixo aqui vai ser negativa. São respostas negativas. Essa parte aqui, ó, que fica em cima, são respostas positivas. Veja que o X aqui interessa no estudo sinal. Porque aqui, ó, respostas negativas, acima do X, respostas positivas. O X é esse traço aqui horizontal. Ó, esse aqui, ó, ao contrário. O mais ficou em cima e aqui, ó, o menos aqui, ó. Tá certo? Igual como a gente fez no desenho. Eu só precisei da horizontal para fazer o estudo sinal. Tá certo? Aqui, ó, toda em cima. Aqui, ó, o eixo X, ó. Se ela fica toda em cima, então todas as minhas respostas vão ser positivas. Todas. Eu não estou dizendo que o eixo X só tem números positivos. Eu estou dizendo que qualquer número que eu colocar nessa função, ele dá respostas positivas. Esse é o contrário. Ó, qualquer número que eu colocar nessa função só dá respostas negativas, porque ela está toda abaixo do eixo X. Tá? Aqui é aquela última, ó, tem o 0 da função, duas raízes iguais. Tá certo? Então todas as respostas aqui são positivas também, ó. Todas as respostas. Não quer dizer que os números aqui do eixo X são positivos todos, não. Está dizendo que as respostas são positivas. Aqui já todas as respostas são negativas, porque ela está toda abaixo. Só tem um número que dá 0, que é essa raiz aqui, tá? O resto é tudo resposta negativa. Então é muito interessante você se ligar na questão do estudo do sinal. Muitas questões, muitas mesmo, são resolvidas simplesmente observando o gráfico. Você observando o gráfico já pode dar respostas baseadas em gráfico, tá? Sem precisar mexer com a álgebra, tá certo? É muito importante que você dê uma atenção super especial nesses gráficos de todas as funções, tá? Todas as funções, tá? Então, se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva para você e ative o sininho para você receber mais conteúdo assim que postados, tá? Grande abraço e até o próximo vídeo.